Jonathan Edwards via a glória de Deus em cada detalhe da criação, das estrelas às teias de aranha. Em Northampton, suas palavras sobre a soberania divina iniciaram um incêndio espiritual que mudaria a América. Mais que um pregador, Edwards foi um dos maiores filósofos do seu tempo, unindo paixão e intelecto. Na história do pensamento americano, sabe, existem poucos nomes tão conhecidos e, ao mesmo tempo, tão mal compreendidos quanto o de Jonathan Edwards. Então, vamos mergulhar na história completa por trás desse homem, que é muito mais, mas muito mais do que apenas o autor de um sermão famoso. Para muita gente, é essa imagem, essa única e ardente imagem do seu sermão mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que define o homem. Uma figura super séria, quase um sinônimo de fogo do inferno e condenação. Mas será que essa é a história toda? Será que essa caricatura captura quem ele realmente foi? Vamos fundo agora para descobrir o homem por trás do sermão e entender por que o legado dele é muito mais rico e complexo do que a gente imagina. E para entender Edwards de verdade, a gente precisa começar pela mente dele. E como vamos ver, seu intelecto era uma coisa realmente extraordinária. E olha, isso não é nenhum exagero, viu? De filósofos a cientistas, muitos acadêmicos o consideram a mente mais brilhante da América colonial. O pensamento dele ia muito além da teologia. Ele estava ali dialogando com as grandes ideias do seu tempo. E aqui vai uma surpresa. Antes de ser um pregador famoso, Edwards era um cientista super curioso. Desde jovem, ele observava o mundo natural com uma precisão e um detalhe que, olha, rivalizavam com os naturalistas mais experientes da época. A curiosidade dele parecia não ter limites. Ele escreveu sobre o comportamento de aranhas com a precisão de um biólogo, debateu as teorias filosóficas de John Locke e chegou a desenvolver as próprias ideias sobre causa e efeito. E essa mesma atenção rigorosa aos detalhes, ele aplicaria mais tarde ao estudo da alma humana. E claro, a sua dedicação à teologia era lendária, chegando a estudar até 13 horas por dia. Mas o que torna Edwards tão fascinante é que essa mente brilhante não estava isolada, sabe, numa torre de marfim. Pelo contrário, todo esse intelecto estava a serviço de uma fé vibrante, apaixonada, que o colocou bem no centro de um dos maiores avivamentos da história. Esse movimento foi o Grande Despertamento, um avivamento religioso que literalmente varreu as colônias americanas. E Edwards não foi só um espectador, não. Ele foi uma figura central, moldando a teologia e a direção de tudo aquilo. Na sua obra mais importante, Afeições Religiosas, ele defendeu uma ideia poderosa, a de que a fé verdadeira não é só concordar com certas ideias na cabeça. É, na verdade, uma transformação profunda do coração, uma mudança naquilo que a gente mais ama e deseja. E foi nesse contexto, nesse ano, que ele pregou Pecadores nas mãos de um Deus irado. O curioso é que as fontes históricas dizem que ele leu o sermão de forma calma, sem gritos. Mesmo assim, a reação foi algo sem precedentes. As pessoas choravam, se agarravam aos bancos, tomadas por uma convicção profunda. Não por um medo teatral, mas por uma percepção avassaladora da realidade espiritual. E o impacto de Edwards não ficou só na sua congregação. A influência dele se espalhou, inspirando pessoas e movimentos muito além da sua pequena cidade. Como a gente vai ver na história de um jovem missionário, esse é David Brainerd, um jovem missionário totalmente dedicado aos nativos americanos. Nos seus últimos dias de vida, doente e sem recursos, ele encontrou refúgio justamente na casa de Jonathan Edwards, que o acolheu como se fosse um filho. Essa citação do diário de Brainerd captura perfeitamente a paixão que Edwards tanto admirava. Era essa devoção total, sabe? Esse desejo de se consumir por uma causa maior. Era isso que conectava esses dois homens. Depois da morte de Brainerd, Edwards se dedicou por meses para editar e publicar o diário dele. O resultado foi um livro que se tornou um clássico da devoção cristã. Um livro que inspirou inúmeros missionários pelo mundo afora a seguirem aquele exemplo de entrega e sacrifício. E aí vem uma virada surpreendente na história. O maior teólogo da América foi expulso da sua própria igreja. Mas em vez de se aposentar ou se amargurar, Edwards foi para a fronteira, servir como missionário entre os nativos americanos. E lá, ele não só adaptou a sua pregação, como também se tornou um defensor dos direitos dos indígenas. Então, o que a gente pode concluir dessa vida tão notável? Qual é a principal lição que fica da história de Jonathan Edwards? A essência de Edwards é exatamente essa fusão. Ele se recusava a separar a vida da mente da vida do coração.
Para ele, um intelecto formidável e uma devoção espiritual profunda não eram coisas opostas, de jeito nenhum. Eram duas partes de um todo, ambas dedicadas a entender e glorificar a Deus. A vida dele percorreu momentos cruciais da história colonial americana. Desde a sua genialidade precoce em Yale, passando pelo epicentro do Grande Despertamento, seus anos na fronteira missionária, até a sua breve presidência no que viria a ser a Universidade de Princeton. Então, no final, fica a pergunta: qual é a verdadeira medida do legado de Jonathan Edwards? São as imagens chocantes de um sermão? Ou são as ideias duradouras de um pensador que uniu mente e coração, inspirando gerações a buscar a verdade com toda a alma?